O mundo mudou. Vejam que coletar e empregar as melhores informações é uma tarefa extremamente importante para a sobrevivência e o crescimento de todos os profissionais neste mundo, especialmente neste mundo moderno, no qual nós estamos integrados. Hoje nós temos uma integração com o planeta todo. E isso, eu digo, especialmente, tem que tomar muito cuidado nesse sentido, os líderes, os professores e instrutores de treinamento.
Vejam que coletar e empregar as melhores informações é uma tarefa extremamente importante para a sobrevivência e o crescimento de todos os profissionais neste mundo, especialmente neste mundo moderno, no qual nós estamos integrados. Hoje nós temos uma integração com o planeta todo. E isso, eu digo, especialmente, tem que tomar muito cuidado nesse sentido, os líderes, os professores e instrutores de treinamento. Falando um pouquinho sobre essa descoberta e essa autoconstrução, eu diria que, atualmente, a educação e a aprendizagem estão voltadas mais para a descoberta, e olha que interessante, para a autoconstrução do que propriamente para a aquisição de conhecimentos e habilidades transmitidas exclusivamente por um professor, aquele professor que fica atrás de uma mesa, numa sala de aula. Então as coisas mudaram muito. Há, sem dúvida alguma, muita informação disponível para todas as pessoas e a qualquer momento do dia ou da noite. Portanto, eu digo que tornou-se indispensável para todo educador, todo treinador, seja ele um professor de formação acadêmica, um instrutor empresarial, um multiplicador operacional ou um coordenador de equipe, que ele tenha todo o conhecimento por completo e integrado de todos os componentes do processo ensino-aprendizagem. Então, ou seja, o líder, o treinador, o monitor, o instrutor tem que estar antenado com tudo que envolve o processo de ensinar e aprender. Entenda você que o processo de ensinar e aprender é fundamental para o desenvolvimento e para a perpetuação da espécie humana. Olha que importante. Quando o professor e o instrutor compreendem essa dimensão, ele adequa o seu comportamento em sala de aula, em sala de treinamento, nas suas palestras, nos seus workshops e nos seus cursos em geral. Muitos instrutores não tiveram uma formação inicial para ensinar e outros ainda tiveram uma formação, eu diria, deficiente. E, infelizmente, muitos ainda permanecem dessa maneira, sem a oportunidade de desenvolvimento, de fazer especializações e de até fazer outras graduações. Eles estão parados no tempo, só que o mundo está evoluindo a cada segundo. Neste programa, você terá a oportunidade de conhecer dicas, técnicas e métodos de ensino que, sem dúvida alguma, contribuirão para que você desenvolva um treinamento seguro e eficaz, dentro de uma abordagem transparente e bem natural. Um primeiro passo essencial é que o professor, ou o instrutor, ou o treinador, ou o próprio líder, conheça os vários tipos de alunos nas suas diferentes fases do seu desenvolvimento, para então entender qual a melhor maneira de ensinar alguma coisa, desde um trabalho simples até um mais complexo, para um grupo de pessoas, empregando a melhor metodologia aos diferentes tipos de aprendizes.
Enquanto o processo de aprendizagem de uma criança ele é mais rápido, porque a criança tem como característica inata a exploração do mundo à sua volta e o desejo de descobrir esse mundo, no adulto a aprendizagem é mais lenta. Porém, posso afirmar que é perfeitamente possível aprender em qualquer idade, bastando, é lógico, respeitar os limites e a velocidade de cada aprendiz, de cada pessoa. Os adultos aprendem de maneira diferente das crianças e dos adolescentes. Os adultos devem ter o desejo e a necessidade de aprender. Eles devem enxergar um objetivo lá na frente. Normalmente, os adultos são muito mais desejosos de orientações do que de notas, de avaliações. Porém, estão mais suscetíveis aos paradigmas e aos preconceitos do mundo atual. E, além disso, eles são muito influenciados pelas experiências do passado. Eles guardam muitas coisas, muitos conceitos e preconceitos do passado. Seja no ensino de jovens ou no ensino de adultos, além do processo de ensinar, você instrutor, você líder, você monitor, você professor, procure inspirar os seus alunos e aprendizes pelo seu exemplo, pelo seu conhecimento, pela sua comunicação verbal, pela sua comunicação facial e corporal, que devem ser condizentes entre si. Aquilo que você fala, aquilo que você gesticula, aquilo que você mostra para aquele momento. Especialmente dentro do ambiente de treinamento e desenvolvimento, é de extrema importância estabelecer relações interpessoais harmoniosas e saber lidar com a indisciplina, que é uma das abordagens feitas neste programa, neste curso. Definitivamente, não há mais espaço para o professor, ou instrutor, ou treinador, ou líder, aquela pessoa que não passa de um teórico e tem como único compromisso cumprir com uma tabela daquilo que ele vai ensinar. E o outro compromisso, manter a frequência, obrigar que os aprendizes não faltem no seu treinamento, na sua aula. Eu digo então que é momento de ser um formador que inspira seus alunos ou aprendizes pelo exemplo, como eu já disse, pelo conhecimento que ele possui, pelas suas habilidades, pelas suas atitudes coerentes, pelas suas experiências, pela sua força de vontade, pela sua garra, pelo seu entusiasmo. Cada aluno ou aprendiz tem a sua maneira e seu tempo para aprender. Por isso, todo instrutor ou professor deve conhecer essas diferenças individuais para ter sucesso no processo de ensino. Qualquer conhecimento pode ser ensinado para qualquer indivíduo, desde que seja através de uma metodologia correta e, não se esqueçam, na velocidade do aprendizado daquele aluno ou daquele aprendiz. Assim sendo, eu afirmo que, se o aprendiz não aprendeu, é porque o líder, o treinador, o instrutor não se propôs a ensinar corretamente, não ensinou corretamente. Então, saiba
que até mesmo um indivíduo que tenha, digamos assim, determinadas deficiências, sejam elas auditivas, visuais ou mesmo mentais, quando recebe um conteúdo através de uma metodologia mais adequada para o seu caso, ele pode aprender facilmente. O que eu quero dizer com isto? Que todos, absolutamente todos, podem aprender desde que respeitadas as suas diferenças individuais. Na minha carreira como professor e instrutor, eu tive a grata oportunidade de ser o formador de instrutores que eram deficientes visuais e que atualmente são instrutores de outros deficientes visuais nas áreas de informática, telemarketing, lapidação de pedras preciosas, produção de alguns produtos em cerâmica e outras modalidades. Todo o material didático, na época, foi especialmente desenvolvido em braille para atender aquela necessidade. Então, eu posso dizer que eles foram muito bem no treinamento e são até hoje bons instrutores. Em outra ocasião, eu treinei instrutores para ensinar Libras, que é a linguagem brasileira de sinais para deficientes auditivos. Eu posso afirmar também que todos se saíram como ótimos instrutores. Ora, então, estamos falando simplesmente que, quando o instrutor, o líder, ou o professor, ou o treinador, conhece profundamente o conteúdo a ser ensinado, e isso é um ponto forte. Se você vai ensinar alguma coisa, você tem que dominar determinado assunto. Então, se você domina esse assunto, domina os conceitos e, além disso, domina os métodos e as técnicas de ensino, você consegue fazer com que o aprendiz ou o aluno aprenda realmente com responsabilidade. Vale ressaltar que a explanação pura e simples de um assunto, aquele assunto que está distante da realidade do aprendiz, ou que não faz parte da sua experiência, pode estar fadado ao fracasso. Então tem que ser algo que esteja ao alcance dele. Muitos de nós tivemos imensas dificuldades na escola para aprender, por exemplo, matemática, química ou física. Normalmente, você vai concordar comigo, os professores eram mestres no assunto, dominavam aquilo como ninguém, mas eles eram carentes em didática, ou seja, não dominavam técnicas de ensino adequadas, não sabiam ensinar corretamente tudo aquilo que eles dominavam. Qual era o resultado? O rendimento dos alunos era o pior e mais traumático possível. Podemos então concluir que somente falar não é ensinar. E muitos de vocês vão confirmar, somente falavam e não tinham nada de prático. Quando o líder, o instrutor, o monitor, o facilitador conhece o seu público-alvo e emprega técnicas de ensino que são adequadas para cada caso, o aluno, o aprendiz, consegue acompanhar a explanação e consegue aprender. Se além da explanação, o aprendiz tiver a oportunidade de
visualizar a praticidade do assunto abordado, fica muito mais fácil de assimilar e de fazer uso daquilo que ele aprendeu. E isso nós vamos falar muito num próximo capítulo. Segundo pesquisadores, olha só que interessante, nós aprendemos da seguinte maneira: 20% do que ouvimos, 30% do que vemos, 50% do que ouvimos e vemos simultaneamente, e 80% daquilo que ouvimos, vemos e fazemos. E olha só, 100% quando praticamos, quando criamos e interagimos com o assunto, com a abordagem, com a praticidade. Então, entendam, quanto mais recursos o aprendiz puder utilizar dos seus sentidos, da visão, do olfato, do paladar, da audição, do tato, melhor, mais fácil dele aprender. Então, o tema de hoje, o aprendiz mudou, eu diria até para melhor, tem mais conhecimento, tem mais informação, tem mais conteúdo disponível. O mundo à sua volta também mudou, a tecnologia mudou, mas lembre-se, ainda ele continua sendo um ser humano que precisa ser conhecido na sua totalidade, na sua integridade. Então você como instrutor, você como professor, como treinador, precisa conhecer esse aprendiz que mudou e encontrar a melhor didática, a melhor maneira de ensinar o seu público-alvo. Porque assim você garante que eles aprendam para valer, aprendam de forma consciente, aprendam com responsabilidade, saibam o que estão fazendo e por que estão fazendo. Lembram-se? Quanta coisa a gente aprendeu e nem sabia para que servia. Então, esse é o meu recado do dia de hoje. Até a próxima aula e sucesso para vocês!